Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. João 6, 24 a 35. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Muito bem. Como nós acabamos de ouvir, segundo nós ouvimos aí na primeira leitura do livro do Êxodo, o povo de Israel, passados então os primeiros dias da libertação, daquela saída libertadora do Egito, então eles começam a reclamar, não é? Começam a murmurar, sonhando com coisas que nem tinham lá no Egito, no período da escravidão. Coisa que é natural que também na nossa vida, a vida de cristão comum, nós tenhamos momentos de desânimo, tá? Então vamos lembrar que depois de tantos anos, 40 anos ou mais lá na escravidão, a ansiedade, o desejo de libertação é muito grande. Então o dia daquela libertação realmente deve ter sido uma euforia extraordinária. Só que as coisas, quando são vivenciadas sob o impulso da euforia, quando a euforia passa e a realidade chega, aí então a gente começa a sentir, não é? E nós temos realmente momentos de desânimo, e nós sentimos fome. E aqui a gente não pode se atrelar somente ao sinônimo de fome do estômago. Não é só fome de pão. Quando a gente amplia essa ideia da fome, citada aqui na liturgia, então nós não vamos lembrar somente da fome de pão, mas da fome de liberdade, daquele tempo e do nosso tempo, bem certo hoje. Fome de liberdade, fome de amor. Não temos fome de amor? Muita. Temos fome de paz? Temos ou não temos?
temos fome de fraternidade e, sobretudo, temos fome também de respeito, certo? Temos fome de estima. Tempo de pandemia, baixa estima geral. Temos fome de estima, temos fome de felicidade. Então, não vamos reduzir somente a fome do estômago. Mas Deus, como um bom pai, então, ele assiste o seu povo, tá? A maneira como eles estavam compreendendo da assistência, que muitos também ainda compreendem hoje, então Deus passa a assistir. Lá vem durante o dia o rebanho a nuvem, né, de aves, e ali eles nutrem a necessidade de carne. Mas de manhãzinha cedo aparece um alimento misterioso. Como é o nome desse alimento? Maná. Tá? O maná, em hebraico, man, que também é um pronome interrogativo do aramaico, significa que coisa. É interrogativo, certo? Que coisa. Nem Moisés sabia explicar o que era. Ele sabia que era pão de Deus, o pão que Deus mandou. O dom do maná, ele vai guardando esse mistério em si. Então, para o povo que o recebe, vai despertar o povo a fé e a gratidão. Ao longo dos séculos, ao longo de muito tempo. Por isso é que ele deve ser recordado, e assim como foi. Né? Seguidos os eventos do Êxodo, aí a gente vê outros nomes dados, ou referências que se faz ao maná. Por exemplo, o Salmo 78, versículo 24 e 25, não é? É um trigo do céu, é o pão dos fortes. Salmo 105, 40, é o alimento do céu, é o pão dos anjos. Pão sem esforço, pão capaz de todos os sabores e adaptados a todos os gostos. Assim era o efeito do maná. Não sou eu que estou dizendo, está no livro da sabedoria, sabedoria 16, 20, tá? Deixa bem claro que o pão, ele se transforma, a partir de ser comido, o desejo de cada um que come, aquele desejo do que está comendo, do que quer comer, é saciado com o maná. O maná trazia esse mistério em si. Um mistério, não é isso? Mas, sobretudo, o maná, ele haverá de servir como figura da Eucaristia. O próprio Jesus já deixa isso bem claro no versículo 32, João 6,32, não é isso? Aqui desse evangelho de hoje, João 6,32, diz assim Jesus: é meu Pai que vos dará no futuro, verbo no futuro, é o meu Pai que vos dará o verdadeiro pão. Versículo 32. Então ele já já dá uma deixa sobre a Eucaristia que ele vai celebrar na quinta-feira da Semana Santa. Certo? Então, Jesus deixa bem claro isso, né? Às vezes, a gente dá um presente a alguém, não é isso? E esse alguém, ele só se interessa pelo presente e não pela pessoa que lhe deu o presente. Por que eu estou fazendo isso? É criticando alguém? Não. É porque isso aconteceu com Jesus. É exatamente isso que acontece com Jesus. Certo? Depois da multiplicação dos pães, os versículos anteriores do capítulo 6 de João, Jesus multiplica os pães, e ele diz assim, ó: vocês estão me procurando, no versículo 26 do evangelho de hoje, vocês estão me procurando, não é porque vocês viram os sinais, mas porque comeram pão e ficaram satisfeitos, se saciaram, não é? Ou seja, eles não reconheceram no pão o sinal do amor de Deus, no Antigo Testamento. Não reconheceram no pão o sinal do amor de Jesus na multiplicação dos pães. Ou seja, eles pensaram apenas na sua barriga, no seu estômago. Só isso. Por isso é que Jesus os adverte aqui
dizendo que eles devem procurar, o versículo 27, devem procurar a comida que permanece até a vida eterna. Olha aí, uma outra referência à Eucaristia. Comida, pão para a vida eterna, que ele dará no futuro, não é? Não apenas o pão passageiro, de forma nenhuma. Então, o dom material o dom material é um sinal do amor divino, do amor de Deus, que é espiritual, o amor de Deus que é sem limites, que é eterno, é para sempre, e é esse que deve ser o objeto da nossa busca, certo? Uma outra imagem que nós podemos colocar assim é, por exemplo, uma criança, quando uma criança ela se fixa nos sinais materiais do carinho da mãe. Quais são os sinais materiais do carinho da mãe? O seio, certo? O seio. A mamadeira. E, de modo artificial, o bico, ou chupeta, não é? Tem lugar que chama o bico. Quando a criança se liga a isso, ela cria, então, essa ligação materna com a mãe, certo? E considera a mãe como um objeto de posse. A ciumeira de criança inconsciente é isso. A mãe é um objeto de posse, objeto a ser possuído. Por isso a ciumeira. E por isso a gente usa mais a questão do cordão umbilical, né? Falta cortar o cordão umbilical. Você já é adulto, não cresceu não? Não vai se cuidar por si próprio não, né? Diz assim, não, mas isso é lá na fase fálica. Lá ainda depois da gestação. A mãe é um objeto de desejo do filho, porque a criança se dá bem, está ligada a ele em todo o sistema, em todo o contexto, né? Ora, para se relacionar com a pessoa, para se relacionar com as pessoas como sujeito, não como objeto, é preciso ultrapassar essa independência. É preciso ir além dessa dependência, né? A dependência dos sinais de carinho. Então, Jesus diz assim no Evangelho, vocês se saciaram. Ora, não pode ser a finalidade última da nossa procura de Jesus, da nossa procura de Deus, simplesmente se saciar. Nós devemos ir além da satisfação. Nós devemos ir até a pessoa por trás do benefício, do bem, da satisfação recebida, da satisfação que superou, do bem que superou a satisfação nossa. Então, na nossa atividade diária, nós devemos sempre deixar claro que as pessoas não podem se fixar nos sinais materiais do reino de Deus, certo? Como se fosse o objetivo da nossa vida, os sinais materiais do reino de Deus. Não. A felicidade verdadeira está além disso. Quando o grupo, o povo, a comunidade se torna adulta, ela descobre que por trás da conquista das coisas materiais, do salário, dos bens, certo? Que a gente adquire, não só bens, mas, sobretudo, o que vai saciar a nossa fome, não é? E está a justiça. Então, a gente tem que ir em busca do Criador da justiça, que é Deus. Esta é a nossa vocação. A vocação do homem não termina na satisfação aqui no mundo, porque nós temos simplesmente momentos de alegria. Por mais extrema, por maior que seja a alegria e a felicidade que a gente encontre aqui, diz São Paulo numa carta, né, que a gente não está visualizando nem a sombra do que realmente é a felicidade verdadeira. Então, a maior alegria e felicidade que tenhamos aqui não é nada diante da felicidade com Deus. Por isso que a gente não pode se apegar exclusivamente, única e exclusivamente às coisas daqui. Senão, acontece que as pessoas, alcançando um certo determinado padrão, bem-estar, então, como não tem mais nada o que fazer, então ela vai se tornar exploradora dos irmãos.
Vemos muito disso, tá? Controle do outro, controle da sociedade, controle das pessoas. Quando a gente vai olhar quem está por trás disso, são pessoas que não têm mais necessidade de nada, porque já tem tudo. Eu não preciso de mais nada, então eu vou controlar os outros, tá? Então, daí a gente começa a entender os pecados que existem no mundo e a gente às vezes se envolve neles até inconsciente, sem saber, não é? Então, querem o presente, mas não o amor daquele que lhe deu. Nós não precisamos, ou nós precisamos, mas não podemos querer somente as coisas, o bem que Deus nos deu. Nós queremos o quê? Precisamos de quê? Hein? Precisamos do próprio Deus, tá? Nós precisamos daquele que providenciou o bem para nós. Não o amor. Querem o presente, mas não o amor daquele que o deu. Fazem o processo material um ídolo. Idolatrar as coisas, não é? Por mais que a gente ache as coisas boas, a gente tem que ter cuidado para não ser colocado no lugar de Deus, como se aquilo fosse o fim último da nossa vida, em vez de o receber como sinal de um amor supremo. Nós não devemos buscar o resultado do amor, devemos buscar o amor propriamente disso. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, trazendo mais para uma coisa mais prática, eu lembro que muitas teologias, não é? Muitos teólogos, eles dizem que o reino de Deus é material. A gente tem que lutar, vamos à luta, não é? Para conquistar isso e aquilo outro, como se o reino de Deus se realizasse com estas conquistas, determinadas conquistas, às vezes até massacrando, acabando, destruindo o outro. De jeito nenhum. Nós podemos dizer que o melhor é dizer que o reino de Deus, que é espiritual, ele se encarna no material. Pensem bem, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus deixa isso claro também, quando ele diz em Marcos 1,15, não é? O reino de Deus está no meio de vós. Está vendo? O reino de Deus é encarnado no material, é diferente, tá? Lucas 17:21, o reino de Deus está dentro de vós. Então, o reino de Deus presente no mundo não é só conquistas. Não se resume somente a conquistas, através, sobretudo, de violência, tá? Mas a nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir com o próximo, melhor dizendo, de conquistar o próximo, certo? Esta é a presença do reino de Deus em nós. Então, meus queridos, nós podemos tender agora para uma conclusão com uma pergunta. Vamos pensar direitinho. Nós acreditamos realmente que todas as nossas fomes, como eu acabei de citar, não é? Fome não só de pão, mas de liberdade, de amor, de paz, de fraternidade, de respeito, de estima, de felicidade. Acreditamos realmente que todas essas fomes, elas serão saciadas pela palavra de Deus? É preciso compreender a palavra de Deus, encarnar essa palavra de Deus na nossa vida, não é? E aqueles sinais que Jesus deu no Evangelho também, o pão verdadeiro o Pai lhe dará, eu também lhe darei. A Eucaristia nos leva até o autor da vida. A Eucaristia nos leva à felicidade verdadeira, tá? Então, Jesus, Verbo, Palavra, encarnada no meio de nós, o reino de Deus presente no meio de nós, a Eucaristia, todo esse conjunto de coisas conhecidas e praticadas nos levam à felicidade perfeita, à felicidade verdadeira. Para isso, é necessário que a gente tome essa consciência
E aí receba aí os conselhos de São Paulo na segunda leitura, não é? Deixem o homem velho de lado, ou seja, as coisas erradas do passado, e se transformem em homem novo, pessoa nova, pessoas que pensam como Jesus agora, tá? Deixa os pecados para trás, caminham, retomem, tomem o caminho, tá? Acertar agora em todos os sentidos, tá? A busca da palavra, a reflexão da palavra, a Eucaristia e a boa convivência com o outro. Tudo isso é o conjunto que nos proporciona felicidade, e o reino de Deus realmente se faz presente no meio de nós. Vamos pedir a Deus, então, esta graça, que tenhamos os olhos e o coração bem atentos a esses sinais. Louvado seja nosso Jesus Cristo.